Bom dia, você que está nos vendo. É, Minha voz está um tanto comprometida hoje, mas acho que não será um problema muito grave. A aula de hoje será sobre vidas secas e é mais destinada para a prova que vai ter do que para qualquer outra coisa, mas ainda é uma análise sobre vidas secas e pode ser útil para você que está nos vendo e que não vai fazer uma prova no colégio. Acho que eu poderia apresentar a tela. Enfim. Vocês não viram nada? Tá vendo, tá vendo. Certo. Meu Deus, isso aqui. Vocês veem a tela? Sim, sim. Ótimo. Cândido Portinari. A cabeça dele tinha ficado um pouco melhor, mas enfim, não cobriu tanto as cabeças, então acho que não ficou tão ruim. Bem, enfim, só para falar porque eu escolhi essa imagem, enfim, imagem do quadro, se não me engano, Retirantes, do Portinari. Enfim, no caso, a família é maior do que a família do livro, mas ainda assim é uma família que, é, enfim, ou ela vai sair do sertão nesse momento, ou ela está transitando pelo sertão, assim como a família do livro, tanto no começo quanto no final. E, enfim, você trata uma situação social semelhante da do livro. E é um conto legal, eu acho. Bem, vai começar falando do próprio escritor, que é o Graciliano Ramos. É, Bem, ele, enfim, diferente vai da Júlia Lopes de Almeida, ele não era necessariamente da elite, né? Mas, enfim, dá pra dizer que ele fazia mais ou menos parte de uma elite local no Nordeste, só que ele não estava, enfim, no centro do país, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Só que, enfim, né? Ele mostrou uma pessoa de classe média, mesmo com, sei lá, o pai dele tendo comprado uma fazenda e afins, então, tipo, ele era uma pessoa de classe média. Então, a realidade que ele retrata, no caso, ele não passou, né? Ele só se comovia e, enfim, assim, ele era um socialista, mas ele é, não era muito socialista muito romântico, ele era um socialista mais científico e tal, e ele era uma pessoa meio seca, assim, e sim, não dá pra dizer que ele se comovia, propriamente dito. Vocês me ouvem? Sim, você Sim. travou. Quando que eu parei? Você estava falando que ele não era da elite, mas que ele não morava em São Paulo nem em Rio de Janeiro. Certo. É, então, enfim, ele era de uma elite local. O pai dele comprou, enfim, uma fazenda, ele era o filho primogênito de 16 filhos. É, e ele, enfim, ele é, sempre escreveu, mas nada que gaste muito destaque. É, escreveu para jornal. Enfim, ele foi, enfim, dono de uma loja por um tempo.
até que até que ele virou prefeito na cidade por 2 anos. E uma das, enfim, eu não entendi, não entendo muito como, mas uma das cartas de relatório que ele fez do fim do orçamento da cidade acabou ganhando destaque porque elas teriam enfim, seria muito bem escrito, que acabou chamando atenção. Ele foi para um jornal maior, escreveu para um jornal maior. E enfim, aí ele começou, enfim, os textos que ele escrevia começaram a ganhar mais destaque e ele se consolidou muito como escritor. Ele fez uma comparação com o próprio Manuel Bandeira da primeira geração do modernismo. Ele era uma pessoa normal, assim, tipo, ele se casou 2 vezes, então ele teve uma vida normal. Ele não era uma pessoa, sei lá, muito só, ele não tinha problema de saúde que tivesse o afastado da vida em sociedade, não. Ele só uma pessoa normal, teve uma vida normal. Então, assim, não dá pra dizer que a obra dele é influenciada por meio da morte ou algo assim, ele só, enfim, ele mais, novamente, ele mais se tratava do que ele via do que ele, enfim, colocar no papel que ele sentia, algo, um sentimento estranho à maioria das pessoas. Dá pra dizer que ele tinha de normal e que, enfim, ele era uma pessoa muito convicta, né, tanto que ele foi preso 2 vezes e, enfim, não mudou seu posicionamento, né, diferente de algumas pessoas, aí, como Raquel de Queiroz. É, enfim, o posicionamento dele, no caso, era justamente, enfim, ser comunista naquela época, né, enfim, foi preso por ser comunista durante durante o governo do Vargas. E a visão dele, enfim, de comunismo é, novamente, uma, uma visão mais. Enfim, a visão mais presente na época, tal que as pessoas. E até exposto no, no, no Caminho de Pedras, né? Enfim, a época do comunismo romântico e utópico já tinha passado, já tinha ficado já com 19, agora eles estavam na fase do comunismo científico, que precisaria de fato haver a implantação do comunismo, não, mas do socialismo. Enfim, o Graciliano Ramos era um escritor, dos escritores modernos. Ele era um dos escritores mais à esquerda do Brasil durante esse momento e acho que junto com o Jorge Amado é até hoje o escritor, enfim, visivelmente de esquerda, mais reconhecido do país. E ele é reconhecido, vai ter reconhecimento internacional tem reconhecimento internacional do Otto Maria Carpo, que é enfim, que é um crítico literário austríaco. Enfim, passou muito tempo no Brasil, mas ainda assim é austríaco. É, enfim, diferentes críticos dão a diferentes obras, enfim, consideram diferentes obras como sendo sua obra-prima, que revela que, enfim, ele não é um escritor de um livro só, ou não há uma disparidade muito grande entre os livros. Dá pra dizer que, enfim, é um escritor enfim, completo e que consegue escrever muito bem diversos temas. Agora, enfim, entrando mais no livro em si, ainda não entrando nesse livro, mas falando da relação do livro com a segunda geração modernista, enfim, um dos elementos que é muito visível é o regionalismo da obra, né? É, enfim, enfim, por mais que não diga, né, que é uma região específica, visivelmente no Nordeste que se passa a história, e justamente no sertão, não ele fala, assim, ele fala não de um estado, mas de um bioma, né, ele fala da Caatinga. Dá para saber que é algum lugar desse bioma, dessa região, mas não necessariamente um estado. E ele, enfim, ele se atrela muito a ao que se passa regionalmente, né, o que se passa nessa região da Caatinga. Então ele, que, enfim, estou na primeira fase, que era algo muito, e por mais que tivesse alguns pontos que, sei lá, por exemplo, pode ser desvairada, focasse mais em São Paulo, porque, enfim, fala de São Paulo, ela ainda se pretendia ser algo totalmente que abrangesse nacionalmente, enfim, fosse um livro que tratasse do Brasil todo, enquanto, enfim, Vidas Secas não, se propõe
seu livro tratando ali da Caatinga. E esse regionalismo ele se dá de forma diferente do que acontece no romantismo. No romantismo, você tem uma visão que ela enaltece o brasileiro regional, enaltece as figuras regionais, por exemplo. Você tem, dá o exemplo do José de Alencar. No gaúcho, você tem uma exaltação da figura do gaúcho, do cavaleiro gaúcho, tratando sua participação em guerra, sua capacidade de lutar, esse tipo de coisa. Em o sertanejo, você tem, enfim, a exaltação do, do vaqueiro, do vaqueiro, enfim, falando da capacidade dele de, enfim, tanto de sobreviver na seca quanto de controlar o gado e, enfim, correr atrás do gado, pegar o gado. E tem o tio também que, enfim, exalta o fazendeiro paulista, enfim, propõe, não necessariamente exalta o homem paulista, mas, enfim, retrata como é o homem paulista e de forma, enfim, de forma mais romantizada no romantismo. Ah, enfim, tornando, assim, sempre tendo uma história mais heróica, com, um apelo, enfim, com uma crítica social menos ferrenha. Enquanto, enfim, nesse livro, tem uma crítica social muito forte, onde você tem, enfim, uma exposição da miséria, enfim, em diversos campos durante o livro inteiro, com eles pondo de forma crua, né? Assim, realmente não tem uma forma, ele não expõe de forma a ficar bonito, assim, ele expõe de forma crua com como que essa miséria se dá. Ele usa para esse filme uma linguagem objetiva que se atrela, enfim, a outro autor do romantismo, que do romantismo não, do modernismo, justamente tem uma linguagem objetiva diferente do que tinha não uma linguagem objetiva, não é um texto de jornal, mas é uma linguagem mais objetiva do que tinha o romantismo. Então você não tem tanta caracterização, não tem tanta metáfora, não tem tanta analogia. É uma, enfim, forma de contar a história mais direta. Só que, enfim, diferente da primeira geração do modernismo, a construção do enredo ela está mais consolidada e ela, enfim, para comparar com Macunaíma. Macunaíma é totalmente deslocada, a construção do enredo, o personagem tem um lugar para outro, e você realmente se perde porque não é feito para ser de simples compreensão, não é feito para ser, enfim, é feito para ser disruptivo até na forma como se dão os acontecimentos, enquanto esse livro não. Esse livro você consegue entender tudo o que está acontecendo, por mais que, enfim, a ordem ela seja pensada quase que depois de ter sido escrito o livro, né? Porque o livro, enfim, o Graciliano Ramos diz, né? O livro é basicamente contos, eram contos que ele juntou. Só que, enfim, é possível ver uma ordem da ordem dos contos. Então você consegue ter um livro mais habitual, enquanto no Macunaíma você tinha não é como se fosse uma ida e vinda no enredo, mas um enredo que você se perdia muito facilmente, o personagem de um lugar para outro, voltava para a parada, o personagem virava outro, enquanto, enfim, de forma meio de forma meio nonsense, assim. Outro esse livro não, o livro é um livro normal, tá para ler normal, os personagens são os mesmos e é isso. Bem, agora, entrando na obra em si, é, é importante notar que esse livro você tem uma descaracterização dos personagens, mas no sentido de ser uma despersonificação, assim, você não tem além de você não ter uma caracterização propriamente dita, você não tem enfim, você não fala como que é o personagem, tirando, enfim, esparsos momentos, sei lá, falando que Fabiana é ruiva do olho azul e assim a é morena. Você, por exemplo, tem os filhos não tendo sequer nomes, né? Os filhos é o mais velho e o mais novo, sendo daí que você tem
de uma palavra certa seria desindividualização, né? Enfim, a retirada do nome, a retirada das características, não importa como eles são, importa o que eles passam exatamente. E o que eles passam, o meio em que eles estão, influencia no que eles são, né, assim. Não precisa saber o nome deles, você precisa saber só o que eles passam e como que isso os afeta. Esse pensamento não, esse pensamento não do espaço, mas enfim, não de como o espaço afeta, mas mais da própria descaracterização em si, também está presente no livro não, no poema de Vida e Morte Severina, do João Cabral de Melo Neto, que é um poeta muito importante no modernismo, em que justamente você tem aí e o poema falando do Severino, que seria o Severino, que não basta chamá-lo de Severino, porque Severino como eles haveriam muitos, né? Você precisaria ter enfim, você retrata justamente que você tem pessoas que não têm uma identidade própria, tem muitas pessoas iguais e que elas não seriam ter uma pessoa, não teriam uma identidade própria, né? Da mesma forma que no Vidas Secas as pessoas não têm nomes. No caso do poema, pode que tenha nome, o nome não basta, porque pessoas iguais a ela são muitas, né? Então você precisa ter uma caracterização da caracterização para falar que uma pessoa é uma pessoa, enquanto aí você não tem essa caracterização porque a pessoa não importa, porque talvez não haja uma pessoa, porque talvez não haja uma pessoa. Enfim, o livro também claramente retrata um ciclo de pobreza, porque, enfim, não só pelo fato deles serem pobres, mas pelo fato de você ter uma volta no ciclo da pobreza. Então, assim, o livro começa com eles chegando, enfim, atravessando a Caatinga, mostra, enfim, tem algumas interações na cidade, mostra quando é inverno, com as chuvas, mostra um pouco da vida deles, um pouco da vida deles na casa, mostra eles indo para a cidade do Natal, mas no final eles também têm que sair, mas no final eles também têm que abandonar a casa, eles também têm que entrar na Caatinga de novo. Eu lembrei que eu vi uma peça de teatro desse livro, na peça de teatro, o final ele é mais referente a esse ciclo, assim, ele não é um final tão enfim, não fica a imagem de que eles pensam em mudar de vida, assim, fica a imagem só que eles chegaram, enfim, eles chegaram, se estabeleceram e vão ter que sair de novo e entrar na Caatinga, assim, como se não tivesse nenhuma mudança. Enquanto no livro, dá a entender que, pelo menos assim, a pensa que os filhos dela vão ter uma vida diferente, que eles, enfim, eles não vão ser vaqueiros, né, como o pai. Então, pode pensar em um cumprimento desse ciclo através da vida, eles estabelecendo um lugar menos seco e a família tendo não, enfim, e os filhos tendo outras profissões que não vaqueiros. É, tanto enfim, a animalização dos membros da família, ela se dá por diversas formas, né? Tanto, enfim, não é algo é, zoomórfico como é no naturalismo, então você tem uma caracterização deles como animais, uma descrição deles como, enfim, com elementos animais, mas você tem em diversos momentos, tanto o Fabiano se chamando de bicho, porque, enfim, ele se chama de bicho porque parece que ele se vê como não tendo dignidade para ter direitos ou possuir não ter direito de fazer algo, que seja outra coisa que não aquilo, para ter o direito de responder uma autoridade, tanto por não ter direitos, quanto por não ter a vontade e a capacidade de fazer. Então, o fato por exemplo, ele não espancar o soldado amarelo seria porque ele não tem enfim, vontade de o fazer, então ele não seria um homem, seria um bicho, né? Enfim, ele se vê também da situação, de tanto essa falta de vontade quanto essa falta de achar que você tem direitos seria um recurso animalizante,
quanto à própria situação em que você está. Então, o fato dele apanhar por nada na cadeia, ou as crianças brincarem na lama e ficarem sujos de lama o dia inteiro, basicamente, e estarem nuas grande parte do tempo. E também, no caso deles ficarem brigando com o cachorro, não como se o cachorro fosse humano, mas como se eles fossem cachorros. Não que eles brincassem de cachorro, mas assim, é uma relação diferente do que temos hoje, assim. Algumas pessoas tratam animais como se fossem, enfim, pessoas, mas na situação, a baleia é tida como membro da família, não porque família humaniza a baleia, mas porque a família está em uma situação na qual ela parece, enfim, uma família de tão miserável, uma família que se torna não muito distante do animal. Um dos principais recursos dessa animalização, justamente a incapacidade da fala, né? Não, enfim, não que eles sejam mudos, mas a fala deles é muito limitada. O Fabiano, enfim, dito que ele fala como se fosse, enfim, naturalmente dentro de casa, ele usa mais gestos do que fala, e ele, enfim, tem algo muito do canto do aboio, né, enfim, do canto de tocar o gado. Então você tem basicamente um som gutural e uma música com um caráter, enfim, um som cultural que é um som, é uma letra, então você tem, vai, deve-se ter na conversa dentro da família mais onomatopeias do que palavras em si. E, enfim, você tem essa contraposição do Fabiano com membros da cidade e de outros lugares, em que ele percebe que a falta de capacidade dele de falar, seja porque, enfim, o raciocínio dele é mais truncado e mais lento, seja porque ele não conhece as palavras, faz com que ele se prejudique. Enfim, ele entende que ele só foi preso porque ele não conseguiu explicar a situação, porque ele pensa mais lento e porque ele não tem um vocabulário para, enfim, conseguir falar o que ele quer expressar realmente. Enfim, isso também fica claro, por exemplo, é, eu Pedro fez as anotações do livro dele, eu li o livro dele, é, em que enfim, assim, elas receberam uma informação, houve uma informação, ela queria ser universidade de certa forma, mas ela não consegue, então ela só fala então, assim, tipo, ela só responde de forma, como ela não tem as palavras para usar, ela só responde de forma, enfim, com sons, não com palavras. É, Você tem, enfim, assim, depois, não, durante a ida à igreja, os meninos percebendo que, enfim, dessa relação entre palavras e entre a relação da palavra com a realidade. Então, se você tem uma realidade muito maior, que às vezes você tem muita mais palavras, eles se sentem, enfim, eles pensam quão difícil seria aprender tantas palavras, mas você tem tantas coisas no mundo, tantas pessoas, tantos nomes, justamente mostrando como que, enfim, porque ela trata muito dessa visão enfim, que coloca a linguagem como um eixo principal da filosofia, né, falando, nesse caso, mostrando a relação direta entre a linguagem e a realidade. Então você é quase que colocando a linguagem em destaque acima da realidade, com a linguagem sendo capaz de demonstrar e relatar tudo o que existe e você, enfim, tendo uma linguagem maior, você consegue. No caso, isso não está explícito isso no livro, mas tem uma noção de que com a linguagem você amplia a realidade, mesmo que você não amplie de fato. Então, por exemplo, você saber o nome de algo que você nunca viu, ou você, enfim, saber de coisas da qual você não participou, provavelmente dito. Então, você ter, por exemplo, uma pessoa alfabetizada, que ela sabe ler, ela pode, enfim, é,
enfim, ela lendo o livro, ela pode conhecer mais de um assunto no qual ela não tem contato realmente. E essa capacidade de entender faria, enfim, você ampliar seu entendimento e você ter uma maior capacidade de articulação, que é justamente o que o Fabiano não tem. O Fabiano está restrito à realidade que ele está, ele só sabe as palavras referentes àquilo, né? Apenas palavras referentes ao, enfim, apenas palavras da qual, enfim, com as quais, enfim, que nomeiam coisas com as quais ele convive. Enfim, o Fabiano, ele, por mais que ele não tenha uma identidade, não seja uma pessoa, não se considera uma pessoa, ele tem uma visão ainda de tradição, assim, no caso, a tradição seria a religião, que ele enxerga de forma, não digo mística, mas de forma, uma obrigação que, enfim, ela existe, ele não sabe por que existe, mas ele a respeita e ele segue. Então, enfim, ele vai à igreja, enfim, vai à igreja no Natal, que é a única vez que ele vai à igreja no ano, e para isso ele tem que se distanciar da visão ele tem que se distanciar do que ele é e da visão que ele tem dele mesmo. Então, enfim, ele usa terno, enfim, paletó uma vez só no ano, que é justamente nessa data. Os filhos dele e a mulher dele também se vestem de outras vezes, de outra forma, de outra forma as quais eles se vestem normalmente, mostrando justamente que você tem uma visão na tradição que você não compreende, mas você tem que seguir, mas não necessariamente algo totalmente obrigado, é algo que você faz, que você tem uma impulsão de fazer, mas que você não saiba para que serve, então onde veio. Você sabe o que você tem que fazer. E no caso ele faz todo. Justamente dessa visão do sertanejo, né, das roupas dele, você tem enfim, o menino mais novo, vendo, enfim, achando que o pai é um herói, vendo no pai, enfim, o sertanejo, querendo se tornar um sertanejo, justamente, enfim, mostrando como. Vocês me ouvem ou eu caio? A gente ouve. Te ouvindo. Sim. Você tem o menino mais novo, enfim, vendo o pai como o herói e vendo, enfim, daquilo do sertanejo enfim, algo que ele queria ser um vaqueiro. Então você tem por mais que ainda nesse ambiente de miséria, você tem uma construção da figura do sertanejo, do vaqueiro, que ela ocorre quase naturalmente, né? O filho mais novo, não só por ver o pai como o pai e a imagem do pai é um sertanejo, mas também pela própria ser um sertanejo, de tocar o gado, assim, é algo que encante, né? Algo que tem capacidade de sensibilizar o filho mais novo, o menino mais novo. Enquanto o menino mais velho tem, enfim, menos apreço pela figura do sertanejo, assim, ele tem mais uma. Talvez porque ele é mais velho, mas ele já está em um estágio em que ele questiona mais as coisas. No caso, ele questiona, seja porque ele pergunta o nome, seja porque ele tenta entender nomes os quais ele ouviu, né, os nomes que ele ouviu. Por exemplo, ele pergunta à mãe sobre o inferno, ah, e a mãe, enfim, não consegue responder ele sobre o inferno, só diz que é um lugar ruim. Então, você vê assim, que ele quer descobrir as coisas, ele quer ter uma visão mais ampla do mundo, uma visão mais ampla, enfim, de tudo, só que ele não consegue, né, porque enfim, nenhuma das pessoas com as quais ele está o explica, né, tanto que vai perguntar pro pai e o pai manda ele embora. Então você tem um menino que ele quer ter outra. Ele quer ter, enfim, uma compreensão diferente da realidade, né? Então, quer ter uma compreensão mais ampla, menos focada apenas naquela situação, que é o que tem o pai, e o que é o que parece que talvez queira ter o menino mais velho, mais novo. Enfim, que é justamente estando com o sentido e a vida além daquela situação, né?
você tem tanto nessa vontade do menino mais velho de saber das coisas, de saber o nome das coisas, quanto enfim, na visão da mãe de que eles não podem continuar daquela forma, porque vai ser só eles nunca vão crescer realmente, eles nunca vão conseguir comprar a cama de couro, quanto porque ela não quer que os filhos dela tenham aquela mesma vida. Eles, enfim, pretendem ver e viver além daquela situação que eles estão. No caso, no caso mais da mãe que tem essa visão, como eu tinha falado. E ela quer que os filhos dela tenham uma vida diferente, que eles morem num lugar menos rico, que eles estudem. E justamente nessa visão aí da educação aí, como algo capaz de mudar a realidade das pessoas. Uh, é, eu acho que seria isso. Bem, tem outras questões que eu acho que são menos pertinentes, mas eu acho que são mais legais. É, que é, enfim, justamente tratar a linguagem, enfim, a possibilidade de nomear as coisas como uma forma de, enfim, a primeira forma que você tem de controlar algo. Então, quando você não sabe o nome daquilo, aquilo parece que perde um pouco a forma, porque você não tem uma caracterização daquilo, você não tem uma delimitação do que seria algo. Então, quando você tem, por exemplo, quando a pessoa, por exemplo, quando os meninos estão na cidade, eles não sabem o nome das coisas, eles veem aquilo, mas eles não sabem, por exemplo, sei lá, eles veem eles veem algum estabelecimento, eles não sabem o que é aquilo, então eles não sabem o nome daquilo, eles poderiam ver algo semelhante que seria também para eles poderia ser aquilo, mas que não seja, né? A forma de você nomear algo, mas que você delimite o que aquilo é, você consiga então tentar entender realmente. Então, posso dizer, um exemplo, quando você tem uma nomeação do que seria você uma nomeação, vai, de algo simples, né, de uma série de plantas, por exemplo. Você sabe, tá, aquela planta, pensando nos primeiros homens de uma sociedade que está crescendo e tal. Uma sociedade ainda não, vai, uma tribo, sei lá. Você tem uma forma de, enfim, você delimitando aquilo, dando nome para aquilo, você consegue, e você restringindo aquilo, enfim, o nome, as características, você sabe o que seria aquilo. E você já consegue, não só, enfim, caso veja algo, saber o que é aquilo, então uma pessoa que não tem nunca teve contato com algo, sabe o que é algo, sem ter tido contato antes. Então, por exemplo, se uma pessoa vê algo venenoso, ela sabe que aquilo é venenoso, porque, enfim, ela sabe que aquela planta que aquilo causa. Perdi. Voltei, não sei. Voltou. Você estava falando das plantas de algo venenoso. Tá. Bem, quando a pessoa tem contato com algo venenoso, ela sabe, enfim, ela sabe as características do que ela está tendo contato e o nome daquilo, ela pelo nome, enfim, ela associa a imagem ao nome e ela sabe que aquilo é venenoso, então não tem mais contato com aquilo, que é o que, caso não houvesse o nome, ela teria contato e morreria. E você tem, no livro não dá exatamente essa ideia, mas me deu essa impressão de que os meninos sabendo o nome das coisas, eles teriam é como uma possessão, é como uma, enfim, no caso você tem durante exorcismos e afins,
a ideia de que você sabendo o nome do demônio do qual você está lidando, você consegue, enfim, vencê-lo ou dominá-lo mais fácil. Com as coisas seria a mesma coisa, então você não teria uma indefinição daquilo, você conseguiria lidar com aquilo, você poderia, enfim, no caso de algo nocivo, não entrar em contato, ou no caso de algo, enfim, não nocivo, você poderia entrar em contato e usufruir, dependendo do que fosse. Então, saber o nome é a primeira forma de controlar e mudar alguma coisa. Certo. Enfim, o Fabiano, claro que a linguagem dele, que é, enfim, as formas com as quais, enfim, a forma com a qual ele fala é, é uma forma extremamente prática, né? Então ele, enfim, no caso, ele só sabe as palavras daquilo que as palavras que são úteis no contexto dele. Então a linguagem é uma ferramenta apenas utilitária enfim, para ele, né? Ele só sabe as palavras, enfim, do contexto, então, você sabe, por exemplo, faca, uma planta, enfim, o boi, a seca, a cheia, esse tipo de coisa. É, é justamente a noção de que a linguagem ela surge inicialmente com essa questão prática mesmo, né? Você precisa ter uma tá ligando, né? Você precisa ter uma forma de delimitar as coisas e conseguir. No caso do Fabiano, a vida, enfim, a vida de sertanejo dele de vaqueiro é uma vida muito individual. Então, ele sozinho trata do gado, ele sozinho, enfim, fica uma parte do trabalho dele sozinho. Mas em uma situação em que você teria que, para sobreviver, estar em maior contato do seu trabalho com outras pessoas, a linguagem ela serviria, enfim, a linguagem prática, né? A linguagem, enfim, você nomear as coisas e, enfim, usar verbos simples e substantivos simples. Não simples no sentido de, enfim, substantivo próprio, simples no sentido de, sei lá, o nome de algo que você precisa usar uma ferramenta, você conseguiria sobreviver melhor. Então, realmente você tem a linguagem apenas diferente do que tem a visão do menino mais velho, por exemplo. A linguagem ela seria apenas uma questão prática no contexto, e não algo revelador ou uma forma de, enfim, enaltecer a realidade ou, enfim, romantizar algo. Tem apenas o caráter prático. Uh, tem justamente a questão do livro se passando na Caatinga. Assim, não digo que tenha uma relação realmente, mas enquanto você tem em Os Sertões uma amostra de que daquele contexto de Caatinga, aquele contexto de seca, de sofrimento, você tem a possibilidade de surgir algo novo, você tem a possibilidade de surgir não digo uma sociedade nova, mas um grupo que tenha um imaginário próprio, um senso de si próprio e uma forma de viver própria, enfim, que se estabeleceu e estava prosperando. No livro, não, você não tem isso, você não tem nem sequer uma visão de si, nem uma visão de propósito. Em Os Sertões, a cidade, ela tem uma visão, assim, não que isso seja mais importante, mas isso existe, né? Eles têm uma visão deles mesmos, eles têm uma visão muito religiosa, eles se veem como pessoas que foram, enfim, que foram deixadas para morrer, mas que ainda assim conseguiram, por via do trabalho e por via do trabalho e por via da religião, se estabelecer e, enfim, mostrando que eles têm e a partir disso, enfim, eles têm uma visão própria deles mesmos, mas como eles têm um objetivo ou um final, é justamente, enfim, se purificarem até o apocalipse que, que estava premeditado e tal. É, então, eles têm justamente uma visão deles mesmos e um objetivo, né? Eles têm um propósito. Enquanto em Vidas Secas, não há nada disso. É só o contexto em que é, você tem uma situação de extrema miséria, em que eles não têm sequer uma visão de si, qualquer visão de si mesmo, né? O Fabiano, novamente, o Fabiano se põe como um bicho, né? Ele não se põe como uma pessoa. Então ele não acha que eles tenham capacidade de ter direitos ou não ter direitos propriamente dito, mas não se vê como digno de qualquer coisa.
E ele só é aquilo não porque ele escolheu, ou porque. Não porque ele escolheu, mas porque o pai dele fazia, o avô dele fazia. Não que ele tenha um problema em fazer aquilo, ele só se vê fazendo aquilo. Mas você não tem uma construção de uma pessoa, de um grupo, aquilo. Tanto porque é uma atividade puramente individual, né? Só tem uma pessoa fazendo aquilo, no caso. É o seguinte, só tem uma pessoa no sertão cuidando do gado, não é uma atividade coletiva, né? Não é algo, não é um trabalho na cidade. Tanto porque essa caracterização vai do sertanejo, essa visão que a gente tem do sertanejo, é uma visão que não é enaltecida ou compartilhada pelo Fabiano, né? Assim, mas que o filho dele veja, o filho mais novo, veja ele de forma heróica, ele não vê. E ele só, enfim, ele só é aquilo porque ele meio que tem que ser aquilo e fazer aquilo. E ele não tem um propósito com aquilo, ele não tem uma. Ele não tem um propósito, ele só se vê fazendo aquilo até ele morrer. Tanto que ele diz assim, ele só acha que ele vai morrer alguma vez atravessando a caatinga. Ele já tinha dito que, enfim, ele tinha se surpreendido de não ter todos morrido no começo do livro. Justamente essa falta de visão, essa falta de construção de imaginário sobre si e sobre o que você deve fazer. Só para contrastar mais uma vez. Quanto aos sertões, você tem uma visão. É, você tem uma visão das pessoas em si, tendo uma visão sobre elas próprias, você tendo, enfim, você tendo uma visão religiosa, com um propósito religioso, é, então, enfim, e é uma visão pelas quais elas morrem, né? Tem pessoas querendo manter aquele modo de vida com tamanha, enfim, ferocidade que eles entram em guerra e é um caso único na história, não tem nenhum dos que se propuseram a combater se entregaram, né? Você teve, enfim, a morte até o último homem. Enquanto aqui não, você não tem uma visão de si próprio, nenhuma discussão de objetivo. Você só está em um contexto que você é um nada que vai ao vento, que é soprado ao vento. Você não é uma pessoa, você não pode nem sequer reagir, né? No caso, justamente contrastando com a visão que o Fabiano tem de si próprio e a visão que ele tem do governo. No caso, ele seria um nada, que ele tem que apenas sobreviver ele tem que sobreviver da caatinga, e ele é um bicho, enquanto o governo seria algo absolutamente distante dele. Ele está em uma situação primitiva de isolamento e falta de ordem, não que seja caótico, mas uma falta de ordem por falta de pessoas e falta de pessoas e uma falta de hierarquia. Não que a família dele seja caótica ou anárquica, mas você tem uma falta de regramento, uma falta de rotina, porque assim, eles estão no meio, assim, por mais que ele trabalhe, ele tem contato com o fazendeiro com o qual ele trabalha, no caso do dono da fazenda, é um contato muito esparso, né? Ele só entra em contato de vez em nunca. Então ele fica a maior parte do tempo sozinho, com a família dele, e a maior parte do tempo que ele está trabalhando sozinho de fato. Enquanto o governo não. E, enfim, isso faria com que ele fosse novamente uma pessoa meio que jogada ao vento e enfim, sem propósito, sem porquê. E enquanto o governo não. O governo seria totalmente hierárquico e teria uma motivação de ordem, ele tem uma visão sobre o governo, tratando o governo, enfim, como algo muito distante dele, né? Falando lá da capital, do Rio de Janeiro e tal. E quando ele tem esse contato, enfim, de como que o governo ele pode ser personificado por pessoas pequenas ou menores do que ele, né? Ele vê o soldado amarelo. Ele meio que vê o soldado amarelo como alguém, não como ele, mas como alguém até pior, né? Porque, enfim, no texto ele se diz, eu fiquei indignado, né? Como que um amarelo daquele pode prender o pai de família. Então você tem uma outra posição nessa visão do governo, como sendo algo grande, impoluto, nossa, hierarquizado, que não comete falhas,
e como que isso é expresso através de uma pessoa pequena e patética que briga com os outros por nada e fica aposta e afins. Enquanto o Fabiano, você vê como uma pessoa, novamente, né? Ele se vê como um bicho de alguém que não tem, enfim, não tem propósito e não tem características dele mesmo. Acho que seria isso na análise da obra. Aí eu separei algumas questões. É, 4 questões. Aí eu não sei se continua gravando. Eu acho que pode gravar, né? Que a gente colocou as últimas do vídeo também, né? É, Certo. Bem, tem essa questão da FUVEST, aí se alguém se predispor a ler, ficaria agradecido. Pedrinho, Leia o trecho para responder ao teste. Fizeram alto, e Fabiano, depois no chão, parte da carga, olhou o céu, as mãos em pala na testa. Arrastara-se até ali, na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. Retardara-se e repreendera os meninos que se adiantavam. Aconselhara-os a poupar forças. A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. A viagem parecia-lhe sem jeito. Nem acreditava nela. Preparara leitamente, adiara, tornara a prepará-la, e só se resolvera a partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver no cemitério? Nada o prendia àquela terra dura. Acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Era o que Fabiano dizia, pensando em coisas alheias. O chiqueiro e o curral, que precisava conserto. O cavalo de fábrica, bom companheiro. A égua, a alazã, as catingueiras, as panelas de losna, as pedras da cozinha, a cama de varas. E os pés dele esmoreciam. As alpercatas calavam-se na escuridão. Seria necessário largar tudo? As alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de seixos. Aí assinale a alternativa incorreta. A. O trecho pode ser compreendido como suspensão temporária da dinâmica narrativa, apresentando uma cena congelada que permite focalizar a dimensão psicológica da personagem. B. Pertencendo ao último capítulo da obra, o trecho faz referência tanto às conquistas recentes de Fabiano, quanto à desilusão do personagem ao perceber que todo seu esforço fora em vão. C. A resistência de Fabiano em abandonar a fazenda deve-se à sua incapacidade de articular logicamente o pensamento e, portanto, de perceber a gradual, mas inevitável, chegada da seca. D. A expressão coisas alheias reforça a crítica presente em toda a obra, a marginalização social por meio da exclusão econômica. Ou E. As referências a enterro e cemitério radicalizam a caracterização das vidas secas do sertão nordestino, uma vez que limitam as perspectivas do sertanejo pobre, à luta contra a morte. Então, quais vocês acham que são? acho que eu iria de C. Todos iriam? Como vão os outros? Eu acho que eu marcaria C também. Pode ser C, pode ser C. Bem, deixamos. É a C mesmo, olha só. Enfim, eu confesso que eu acharia que a C também não está exatamente muito errada, porque ele tem realmente um pensamento truncado, mas não é somente por isso, né? E que realmente não dá pra dizer que, sei lá, atravessando o sertão seja algo fácil, então não é só uma questão de
truncamento de pensamento, mas questão de sobrevivência também, né? Não é algo fácil cruzar o sertão. Então seria realmente mais errado, eu acho. Agora a próxima questão. Também da FUVEST. Um escritor classificou Vidas Secas como romance desmontável, tendo em vista sua composição descontínua, feita de episódios relativamente independentes e sequências parcialmente truncadas. Essas características da composição do livro constituem um traço de estilo típico dos romances de Graciliano Ramos e do regionalismo nordestino. B. Indicam que ele pertence à fase inicial de Graciliano Ramos, quando este ainda seguia os ditames do primeiro momento do modernismo. C. Diminuem o seu alcance expressivo na medida em que dificultam uma visão adequada da realidade sertaneja. D. Revelam nele a influência da prosa seca e lacônica de Euclides da Cunha em Os Sertões. Ou E. Relacionam-se à visão limitada e fragmentária que as próprias personagens têm do mundo. E? Eu tô pensando na E também. Tudo segue de. Pedro. É isso aí. Letter E. Deus. É, realmente. Enfim, eu acho que não só enfim, é um romance desmontável por causa da visão fragmentária das personagens em si, né? Mas também por causa da falta de. Mas também porque, enfim, você tem capítulos que são destinados a personagens, então você tem fragmentação da própria família, você tem cada fragmento sendo relatado de forma mais específica sobre cada pessoa, então você, enfim, não teria só uma fragmentação devido à visão limitada e da visão das personagens quanto ao mundo, mas a forma com a qual o livro é escrito, enfim, focando em alguns personagens em um momento e focando em outros em outro. Mas essa é a mais correta. Tá. Baleia queria dormir. Acordaria feliz no mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiana, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Sobre o texto acima, é correto afirmar que há marcas próprias do chamado discurso direto, através do qual são reproduzidas as falas das personagens. B. O narrador é observador, pois conta a história de fora dela, na terceira pessoa, sem participar das ações, como quem observou objetivamente os acontecimentos. C. Quem conta a história é uma das personagens, que tem uma relação íntima com as outras personagens, e por isso, a maneira de contar é fortemente marcada por características subjetivas, emocionais. D. Evidencia-se um conflito entre a protagonista Baleia e o antagonista Fabiano, pois este impede que a cadela possa caçar os preás. Ou E. O narrador é onisciente, isto é, geralmente ele narra a história na terceira pessoa, sabe tudo sobre o enredo e sobre os personagens, inclusive sobre suas emoções, pensamentos mais íntimos e às vezes até dimensões inconscientes. E. Será? Essa aí é aí, né, eu acho. O que você acha? Sei que não seja. Vocês falaram qual? E. E? Alguns falaram aí. Ah, tá. Nossa, me confundi, verdade. Pode ser. Será que? Vejamos. É aí mesmo. Enfim, né? Tanto pelo trecho quanto pelo livro dá pra saber que o narrador é onisciente, então
Nesse caso, a pessoa não precisaria nem ter lido o livro para saber. Era só ler o trecho. Mas, tudo bem, né? Próxima questão. Tem alguém esperando para ler? Let's go, então. Analise as afirmações abaixo. 1. Será um romance? É antes uma série de quadros de gravuras em madeira talhados com precisão e firmeza. 2. Construído como uma longa narrativa oral, o romance tem como personagem narrador Riobaldo, um velho fazendeiro que já foi homem de letras e de armas e que vive às margens do Rio São Francisco. 3. Com a análise psicológica do universo mental das personagens, que expõe por meio do discurso indireto e livre, o narrador nos vai decifrando sua humanidade embotada, confundida com a paisagem áspera do sertão, neste romance que transcende o regionalismo em seu contexto específico. 4. Emprestando dinheiro a juros, negociando de arma engatilhada no sertão, passando fome e sede, o protagonista consegue acumular algum capital e com ele volta para sua terra, no município de Viçosa, Alagoas, onde ficava a propriedade. 5. O tema do poema é o itinerário do retirante nordestino, que parte do sertão paraibano em direção ao litoral, em busca de sobrevivência devido à seca e às precárias, se não insustentáveis, condições de vida da maioria da população. Todas as afirmações que se referem à obra Vidas Secas de Graciliano Ramos estão relacionadas em Eu vou odiar, né? Assim. Pera aí. Eu também. Isso. Será? Vejamos. Mesmo. Olha o mistério. Bem, poderia ter sido a 5, né, para quem soubesse apenas por cima da obra. Mas não é, né? Porque a 5 não. A 5 poderia ser verdadeira para quem não tivesse lido, né? Mas soubesse só apenas o contexto por cima da obra. Mas não é, né? É só o E3 mesmo. E é isso quanto às questões e quanto. Quanto tudo. Alguma pergunta? Alguma coisa para falar? Que acharam legal no livro? Acham digno de se comentar? Uma coisa que eu achei interessante, porque você falou da linguagem, né? Eu achei interessante que o Fabiano, ele não tinha vocabulário para coisas que ele não conhecia, né? Para falar de um jeito mais erudito. Mas aí ele tinha aquela referência que era aquele homem que morava perto dele, mas era letrado e falava coisas difíceis. Aí eu achava engraçado quando ele tentava falar com as pessoas da cidade, e como ele não sabia o que falar, porque ele não tinha esse costume também dentro da família, ele começava a falar um monte de conjunção junta, porque ele não tinha noção do que ele estava falando. Era só para mostrar que ele sabia falar uma coisa difícil. Uma coisa legal que eu gostei do livro, que acho que não é muito perguntável, mas eu acho legal no livro no geral, é que o Graciliano Ramos, ele coloca o personagem... Eu não sei se nordestino, no geral, só esses personagens, porque talvez não seja uma construção de um arquétipo, sei lá, mas ele coloca todos os personagens estão sempre lembrando de alguma coisa do passado. Porque como eles não têm, que nem o Arthur falou, eles não têm a linguagem necessária para se conectar com o ambiente que eles estão, eles não conseguem se expressar e não conseguem se integrar, porque eles não sabem o nome das coisas nem de nada. Eles têm que viver em uma outra instância, porque senão eles viram realmente animais, né, sem consciência. Então, eles direcionam a consciência para o que aconteceu com eles, com as histórias. Então, eles estão sempre pensando no passado, estão sempre remoendo alguma coisa. Todo mundo tem uma questão, tem até a cachorra-baleia, por exemplo.
A baleia ela tem um foco menos claro, assim, porque aí não é um animal tão trabalhado, não é um personagem tão trabalhado na história. Mas você tem ela pensando nos preás, aí você tem os filhos pensando nas coisas e nas ações do Fabiano, querendo saber o que as coisas são. Assim, a Vitória pensando sempre na cama que ela queria ter e que o seu Tomás da Bolandeira tinha. E o Fabiano pensando no soldado que prendeu e bateu nele. E pensando, sei lá, na outra mulher que queria enganar ele vendendo menos tecido do que deveria. Eles estão sempre pensando no passado, é uma coisa legal que eu achei. Porque como eles não conseguem se relacionar com agora, eles têm que se relacionar com alguma coisa que eles já passaram. Então é o passado. Algo mais? Tem uma coisa também que essa é importante, que tem no final da minha versão, pelo menos, tinha um conjunto de, eu não sei se aparecia pelo menos um pedaço de uma carta que ele mandou para a mulher dele, que é a parte que o Arthur falou, que ele falava sobre serem contos, sobre essa família, e ele fala que essas histórias que ele faz não têm movimento, que ele busca entender o que acontece dentro da cabeça dos personagens, né? Por isso que a história é bem parada, e ele está sempre descrevendo o que o personagem está pensando. E aí, nas questões até apareceu, e deu pra ver que é uma coisa bem comum de se citar sobre Vidas Secas, que é uma obra sem ação nenhuma, porque é uma obra que investiga pessoas que não agem porque eu não tenho como agir, ou porque eu também sem comunicação, porque não tem como se comunicar. Aí, sei lá, é interessante também saber disso. Uma outra coisa que eu achei legal foi o final da história, que foi como você falou, Arthur, que no Villemor Severino ele fala que tem vários Severinos. No final da história de Vidas Secas ele fala que teria vários outras pessoas como o Fabiano e aquela família que seguiria a vida para depois chegar naquele lugar que eles chegam, né? E eu achei bem interessante essa relação de falar que seria um ciclo do que acontece com aqueles personagens, que aqueles personagens estão simbolizando as outras pessoas que passam por essa situação. Muito bem. Bem, então acho que é isso na aula de hoje. Tchau para você que está nos vendo. E acho que é isso. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau. Confesso que eu tô morrendo aqui, mas eu preciso tossir